É com muita alegria que hoje nos encontramos aqui para mais um Conta-me. Hoje, mais um Conta-me especial, com uma pessoa muito especial e muito querida aqui da nossa comunidade. Vive um bocadinho afastada aqui dos estúdios do Conta-me, mas já quero agradecer por essa longa viagem até cá, mas é com muita alegria que aqui estamos para conhecer a história de vida deste senhor comendador, muito bem merecida esta comenda já desde muito tempo, mas também uma pessoa que é muito reconhecida, muito querida aqui na nossa comunidade. E hoje vamos até Hudson. Senhor Comendador Cláudio Nunes Salomão, muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade de vir até nós e por nos dar essa oportunidade de conhecer um pouco mais da sua vida pessoal, profissional, comunitária, porque já muito fez e continua a fazer pelas nossas comunidades aqui da sua área de residência, não só, porque eu sei que onde há um evento português e sempre que possamos contar com a sua ajuda, eu sei que o Sr. Cláudio Nunes, Sr. Conselheiro, Sr. Comendador, vai lá estar presente e a ajudar e a apoiar a nossa comunidade. Por isso, muito obrigado. Eu agradeço o convite. Acho que se nós demos a conhecer uns aos outros, eu acho que tem proveito para a comunidade. Claro que sim. Agora queremos conhecer este senhor, o Cláudio Nunes pequenino, que nasceu aonde? Eu nasci numa aldeia que já foi grande. Hoje penso que, devido às transformações que Portugal tem sofrido, Portugal, não me estou a referir ao continente, estou-me a referir a todo o território nacional. Mas eu nasci no continente, numa aldeia chamada Lobão da Beira, terra de nascimento do Dr. Cândido de Figueiredo, o produtor do primeiro dicionário português, em Lobão da Beira, concelho de Tondela, distrito de Viseu. Assim já estão mais localizados. Viveu lá em Portugal até que idade, Sr. Cláudio Nunes? Em Portugal, ou está-se a referir à minha aldeia? Sim, à minha aldeia, a Viseu. Eu vou um bocadinho atrás, porque o que houve em 2020, o Covid-19, em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, houve uma epidemia que lhe chamaram a espanhola e a minha avó faleceu nessa data. Deixou vários filhos, a minha mãe ainda não tinha 3 anos, de uma família pobre, e então eles foram criados, a minha mãe e os meus tios, com a bisavó que faleceu com 110 anos. Ora, o meu pai foi para o Brasil no princípio do século XX. E quando veio do Brasil, tinha carro e chofer e isso tudo. Ora, a minha mãe foi trabalhar para a casa dele, porque eram pobres, não é? E ele, quando abusou de minha mãe, ela tinha 16 anos. E a Márcia, como mulher, sabe o que é que isso pode dizer. Quando ele abusou da minha mãe, foi preciso chamarem o médico. O meu pai ficou sempre com poder económico sobre a minha mãe. Nasci eu em 1939. Mais tarde, quando eu tinha aproximadamente 2 anos, a minha mãe casou. E a vida era miserável. Batia a minha mãe, claro, era o álcool, batia a minha mãe e eu chorava. Uma criança com 2 anos, o que ele fazia para me intimidar com um alguidar a afiar uma faca a dizer que me ia cortar o pescoço. É por isso que tenho, por vezes, a minha fala, os nervos, atrasa um pouco a fala.
uma tia minha, irmã da minha mãe, muito mais, com mais idade do que a minha, estava a trabalhar em Lisboa. E isso também envolve um casal que viveu em New Bedford, mas que regressou quando foi em 1929, eles regressaram ao continente. E era muito amiga de minha tia Emília. E então, ela mantinha contacto com a minha tia Emília, a senhora aqui que viveu em New Bedford, era Albertina, o nome dela. Então, comunicou à minha tia que nós estávamos a ser maltratados. Combinaram que a minha tia ia à aldeia buscar-nos, à minha mãe e a mim. E então a senhora Albertina mandou recado à minha mãe que queria que ela fosse trabalhar para ela ao outro dia, mas que me levasse. E fomos para Lisboa. Essa tia trabalhava em casa de um senhor que tinha sido colega do Salazar em Coimbra. E foi assim que eu entrei para a Casa Pia. Quando entrei para a Casa Pia, entretanto o meu pai morre em 22 de dezembro de 1946. Eu entrei para a Casa Pia em março de 47. De maneira que foi lá que eu estudei, fui lá que eu me fiz homem, mas eu voltei à terra porque os patrões da minha mãe, porque depois a minha mãe passou a servir também, mas os patrões dela não me queriam lá, porque eles tinham um filho. De maneira que tive que voltar à terra em casa de uns tios, mas também a coisa também não resultou. Fui para outro tio, andei de Herodes para Pilatos. Mas como foi esta sua educação, ou esta sua, porque acabou por crescer na Casa Pia, foi lá que... é um dos seus pilares, mas como é que se sentiu? Achas que hoje em dia é uma pessoa diferente por ter passado o que passou? Sim, isso dá-nos sempre uma experiência. Quando a vida corre bem, nós não apreciamos a vida. É como nós só apreciamos a juventude quando temos mais idade, não é? Exato. De maneira que eu tenho um grande orgulho de ser casa-piano, e se a imagem apanha o meu emblema aqui no casaco, é do Casa Pia Atlético de Clube, que é uma sequência da Casa Pia. A Casa Pia é a escola e o Casa Pia é o clube que atualmente há 3 anos que está na primeira divisão. Mas como é que foi esse jovem? Portou-se bem? Foi sempre... Sentiu que por ter tido este início de vida difícil fez-te uma pessoa diferente, ou foi tudo normal? Não, havia uma revolta até certo ponto, porque o meu pai não me perfilhou. Ele não negou, até ele pediu ao meu padrinho para me batizar, mas nunca me perfilhou. E quando eu atingi a maioridade, naquele tempo era os 21 anos, ainda estava lá, claro, eu levei os meus tios para tribunal, porque o meu pai já tinha falecido. Eles é que eram os herdeiros, eu levei, mas não foi por causa das propriedades, para ter o nome do pai. Porque antigamente, quando eu tirava uma certidão de nascimento, eu trazia o nome da mãe e o nome do pai incógnito. Hoje não. Hoje já veio o nome da mãe e o nome do pai, porque eu ganhei no coletivo, ganhei na relação, estou-me a referir aos tribunais, e ganhei no Supremo. Eles apelaram sempre. De maneira que a minha vida tem sido luta. Uma luta constante. Profissionalmente e enquanto viveu em Portugal, que idade que tinha quando veio para os Estados Unidos? 29 anos. 29. Até aos 29, o que é que o Sr. Claudino fez após a sua formação? Em que é que trabalhou em Portugal? Eu era desenhador, projetista, porque eu não vim para ficar. Era para ir para Syracuse, New York,
a Carrier, que é uma companhia, que a companhia onde eu trabalhava em Lisboa representava em território nacional. De forma que eu falei com o presidente, ele sim que me apoiava, não financeiramente, mas com carta de recomendação e tudo isso. Eu então emigrei para o Canadá. Tive a oportunidade, eles estavam a admitir pessoas com a minha especialidade, de forma que eu fui para o Canadá, mas só lá estive 4 meses e 5 dias, porque isto foi um projeto de transição, um trampolim para vir para os Estados Unidos. Depois aqui as coisas complicaram-se. E o senhor, quando veio para os Estados Unidos, vai para que área? Hudson. Foi o Sr. António Frias que me foi buscar ao aeroporto, porque eu também jogava futebol. Eu fui principiante no Casa Pia, naquele tempo, júnior no Benfica, e depois voltei à primeira categoria do Casa Pia, que o treinador era o Sr. José do Carmo. Então, o futebol foi mais um dos motivos para que o empurraram para, as ligações, para esta área. Sim, porque estava aqui também um rapaz que era escriturário do António Frias e que tinha sido aluno da Casa Pia. E também em 64, se a memória não falha, o Casa Pia foi campeão lá da 3ª divisão e veio jogar aqui aos Estados Unidos, precisamente nesta área, New Bedford e Fall River. Aí vem parar o Sr. Claudionor a Hudson. Já vamos falar um bocadinho mais do seu envolvimento, porque teríamos aqui muito mais tempo para falar sobre isto, mas vamos a mais a nível pessoal agora, antes de chegar à parte mais comunitária. Amorosamente, o senhor encontrou o amor da sua vida ou nunca encontrou durante todo esse percurso? Eu já vim casado com uma filha que infelizmente já nos deixou e a minha ex-mulher ficou grávida de 3 meses. Depois, devido ao meu envolvimento, tenho uma ligação, como eu era eleito pelos pais presidente do Conselho dos Pais, debaixo da lei de Massachusetts 71A, que era o programa bilingue, e tínhamos um advogado. Eu era o instigador. E então a minha ex-mulher também era professora. Eu digo também porque esta é, só que não exerce. Eles pensaram, a administração de Hudson, nós despedimos-lhe a mulher, ele treme e todo o comitê treme e nós resolvemos o problema. Não tremo. Nessas alturas, eu sabendo que estou certo e estou a defender uma causa justa, não tremo. Também sou humilde, se estiver errado, apresentar as minhas desculpas e se é algo que eu possa corrigir, eu vou corrigir. Não tenho nenhum problema nisso. E foi por causa disso que perdeu? Porque o meu divórcio vem daí. E veio o segundo casamento. E deste primeiro e segundo casamento que tem filhos? Tenho. Tive 4 do primeiro casamento e 3 do segundo. 7 filhos? 7 filhos. Como é que é este Claudionor pai? Um pai que, com para base na sua os primeiros história... 4 filhos, porque é preciso ver que tive casado da primeira vez bastantes anos. A minha luta enquanto jovem, a minha vida problemática no sentido da vida normal, não é? Eu fui severo para os meus 4 filhos mais velhos, agora 3 só, mas também por vezes tive a humildade de lhes pedir desculpa. Quando eu achava que tinha exagerado, eu pedi-lhes desculpa. Então, mas como é que se caracteriza como pai? Com essa sua experiência um pai de como vida. Qualquer outro bom pai, que quer o melhor para os filhos. E eu aprendi cá, ou cheguei à conclusão que para defender os meus, tinha que defender todos. E se eu fosse a uma reunião sozinho, era um voto
Se eu levasse 10 ou 20 ou 30 ou 100, eram 30 muito mais votos. ou 100 votos. E eu acho que é hoje aqui nas palavras deste seu filho, porque eu poderia trazer os 7, os 6, porque infelizmente o senhor Claudionor já passou por um golpe triste na sua vida, de ter perdido. Quando falo, fico um pouco. Não foi fácil, mas perdeu um filho para uma doença. Foi uma filha que teve cancro nos seios. Foi um golpe difícil na sua vida. Foi. E nós aqui, em homenagem a todos eles, queremos ouvir um deles. Aqui estão as palavras dele. Este é o mais velho. Parabéns em ser interpretado pela Márcia. Ela telefonou-me para fazer assim esta surpresa. Se eu conheço o pai bem, vai falar sobre as suas aventuras e lutas em Hudson nos anos passados, pela educação bilíngue, e só queria dizer que essas histórias, esses valores que você incutiu em nós, têm efetuado muitas coisas boas na minha vida, fazem parte de os meus valores e como eu tento lidar com todos que eu vejo na vida e como eu tento ser um marido e um pai na minha vida. Portanto, parabéns mais uma vez, um parta-ossos para si e até amanhã. Beijinhos, pai. Deus. Poderia, é como ele diz, os valores, a educação, aquilo que o Senhor incutiu neles, é o que eles estão a passar aos filhos Ele foi pai agora. E a partilhar com todos. Vamos fazer só aqui um curto intervalo, Sr. Claudionor, e voltamos a seguir para dar continuidade a esta nossa conversa. Muito obrigado.